No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Cleveland passou o dia de ação de graças com sua família, e chegou a fazer uma descoberta chocante. Após o Cleveland ter recebido seus pais em casa, e o clima durante o dia de ação de graças não ter sido um dos melhores. Pois enquanto Cleveland tinha um péssimo relacionamento com o seu pai, Donna infelizmente não se dava bem com a sogra. No entanto, após a tia de Donna também ter chegado ali, e conseguido mudar aquele clima hostil entre a família, uma descoberta chegou a ser feita por parte do Cleveland, o que mudou totalmente o seu olhar com a tia de Donna. O episódio começa com Cleveland e Donna decorando a casa, enquanto Halo fantasiado de colonizador disparava água no seu irmão Cleveland Jr., que estava fantasiado de índio. Nesse momento, Cleveland ao escutar a campainha fica bastante feliz. E rapidamente vai cumprimentar a sua mãe, lhe dando as boas-vindas em sua casa. Ao mesmo tempo, ela fala sobre o quão magro estava o seu filho, e pergunta a Donna se ela vinha o alimentando. Chegando a perceber que ela estava um pouco acima do peso. E até mesmo lembrar que apenas casou-se com o Cleveland, pois tinha duas crianças mimadas para cuidar. Nesse momento, após a Donna revelar que seus filhos eram bastante comportados, Halo também apareceu ali, e ao mesmo tempo falava coisas inapropriadas. O que rapidamente deixou Cleveland bastante furioso, e com isso resolveu se desculpar pelo seu comportamento. Em seguida, Cleveland acaba sendo pego de surpresa ao ver o seu pai. E depois de revelar que ele deixou a sua mãe, e fugiu com uma garçonete 2 vezes, Cleveland fica surpreso por seus pais terem reatado. Momentos depois, enquanto Cleveland tentava se aproximar do seu pai, e o mesmo não estava muito afim de fazer isso. Donna não possuía um dos melhores relacionamentos com a sogra, e chegou a causar até mesmo uma primeira má impressão. Durante isso, seu pai resolveu dar uma olhada no álbum de fotos. E junto das crianças, viram suas fotos de quando ainda era bebê. E por causa do seu pequeno órgão genital naquela época, Halo fazia algumas piadas com seu padrasto. Nesse momento, seus pais conversavam sobre terem um outro filho, e até mesmo falam coisas inapropriadas ali. Após isso Donna conversa com sua filha, e descobre que ela não iria passar o feriado com sua família. O que logo foi proibido pela Donna, pois trabalhou bastante para organizar as coisas. E novamente era desprezada pela sua sogra, porém acabou não aguentando mais aquilo. E após a sua mãe também perder a paciência, Cleveland infelizmente não soube o que fazer com as duas. Durante isso, Roberta mesmo assim resolve sair de casa. E ao ser lembrado que sua nova família não lhe respeitava, Cleveland não aguentava mais os insultos do seu pai, e inesperadamente o desafiou para uma luta. Pai! E após vermos todos eles discutindo, uma mulher acaba chegando ali. E então, chegamos a descobrir que se tratava da tia Moma, que aparentemente possuía um ótimo relacionamento com eles. Nesse momento, ela resolve dar um fim naquelas brigas. E após conhecer o Cleveland Jr., também chegou a ser apresentada para seu avô. E sem perder tempo a cumprimentou de uma forma diferenciada, chegando a receber o mesmo tratamento por parte dela. Em seguida, Cleveland enfim conheceu a tia da sua esposa, e a mesma até chegou a elogiá-lo. No entanto, logo teve que ir no banheiro por causa dos gases. Enquanto isso Cleveland resolveu apanhar aqueles cacos de vidro, e precisou jogá-los na lata de lixo. No entanto, ao perceber algo de estranho na tia de Donna, Cleveland descobriu que ela tinha uma terceira perna, se é que vocês me entendem. Um cavalo de 3 pernas? Um tempo depois, enquanto todos estavam na cozinha, Cleveland ainda surpreso com a descoberta, decidiu fazer uma brincadeira com a tia Moma, em que precisariam contar alguns segredos sobre si mesmo, e começa falando de uma característica nos dedos do seu pé. Porém ao lhe pedir para continuar a brincadeira, ela no mesmo momento mudou de assunto. E continuava se divertindo com a família, chegando a receber elogios do pai de Cleveland. Ao mesmo tempo, Donna novamente era menosprezada pela sogra, e continuava sem falar com a filha. Vendo isso, sua tia questionou o que estava acontecendo. E logo descobriu que Roberta não poderia ficar com o namorado, o que a fez lembrar de uma adolescente que passou pela mesma coisa. E então, descobrimos que Donna se comportava igual à sua filha quando jovem. E depois de recordar o que a sua tia lhe falou, quando passou pela mesma situação que Roberta, ela enfim acabou sendo convencida, e permitiu que sua filha saísse com o namorado. Nesse momento,
Cleveland resolve falar com ela sobre a tia Moma. No entanto, após a dona revelar o quão importante ela foi para sua vida, e que não sabia o que faria caso sua visão sobre ela mudasse, Cleveland resolve não contar a verdade, e apenas disfarça falando algumas coisas. Ela é uma mulher bonita e não como homens são bonitos. Mais tarde, a família decidiu jogar uma partida de futebol. E após vermos o seu pai dando em cima da tia Moma, eles então resolvem começar a partida. Durante isso, ela inesperadamente conseguiu derrubá-lo, e no final Halo foi quem acabou vencendo. Nesse momento, quando foi questionada onde aprendeu aquele movimento, tia Moma revela que não era sua primeira vez em um campo, e logo foi convidada para lhe dar umas dicas. E depois de rolar um clima bastante sugestivo entre eles, seu pai e a tia Moma resolvem terminar a partida num outro local. E enquanto Dona estava preocupada com sua sogra, Cleveland revela estar sentindo a mesma coisa pelo seu pai. E após vemos que o seu filho compartilhava do mesmo sentimento, mas por outra coisa. Seu pai revela o que pretendia fazer com a tia Moma, o que infelizmente chegou a ser presenciado pelo Cleveland. E por não saber o que fazer naquele momento, recebeu alguns conselhos de suas consciências. E enquanto a primeira aconselhava o Cleveland, para que não deixasse o seu pai conhecer a fábrica de salsichas da tia Moma, a segunda lhe aconselha para que não falasse nada, e lembra que seu pai sempre lhe tratou da pior maneira. No entanto, quando percebe que falando a verdade, poderia finalmente se reconciliar com o seu pai, Cleveland decide ter uma conversa com ele, e o aconselha para não continuar no que estava prestes a fazer. Porém, não apenas ele acabou sendo menosprezado, mas também a sua mãe falando que ela não era a mulher de verdade. E após afirmar que a tia Moma sim era uma mulher de verdade, Cleveland mudou de comportamento em relação a isso. E no final resolveu apoiar o seu pai. Já de noite, enquanto esperavam pelos pombinhos para jantarem, Halo aparentemente sabia o que estava acontecendo, já que percebeu uma coisa estranha em sua tia Moma. Nesse momento, Cleveland fala que estava animado para ver a reação do seu pai, mesmo sabendo que poderia sofrer as consequências. No entanto, alguns minutos se passou depois disso. E aparentemente nenhuma descoberta havia sido feita. E enquanto eles faziam alguns comentários sugestivos, Cleveland acabou vomitando várias vezes, chegando até mesmo a desmaiar no final. Dá uma olhada. Coloco a minha mão lá. O meu braço inteiro. No outro dia, Cleveland já não aguentava mais aquilo, e foi até o responsável por tudo que estava acontecendo. No entanto, logo foi aconselhado para que não contasse a verdade. E comenta que os pais de Dona nunca estiveram perto quando ela precisava, e como teria que lhe mostrar como ser uma mulher de verdade, acabou se tornando a sua tia desde aquela época. E depois de revelar como fez para que seu pai não descobrisse o seu amigo entre as pernas, tia Moma revela que estava de saída, pois a Dona já não precisava mais de seus conselhos. E no final, para se vingar do seu pai, Cleveland finalmente resolveu lhe contar a verdade, e sua reação não poderia ter sido diferente.